KD virou cliente. Depois o KD foi comprado por uma empresa chamada Star Media. Tudo isso bolha ainda subindo. A Star Media era em Nova York. A gente ficou cliente desses caras. A gente foi para Nova York. Ficamos 6 meses em Nova York trabalhando para esses caras. Um baita contrato de $1 milhão. Assim, demos foi um meteoro. Da noite pro dia. Assim. E aí outros clientes também de internet. E aí a gente abriu o escritório em São Paulo já no final de 2000. Pegamos um escritório de um cliente que estava saindo. Aproveitamos cadeira, aproveitamos tudo. Trouxemos muita gente do Ceará, que foram os caras que começaram a empresa com a gente. Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Olá, bem-vindos a mais um episódio do YPO Cast, o podcast do YPO junto com a Exame. E hoje eu estou muito bem acompanhada aqui na companhia do Marcelo Vidigal, que mais uma vez está comigo entrevistando convidados. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Sam. Prazer. Segunda entrevista conjunta, vai ser muito legal. Vai ser ótimo. E como o Marcelo é bom e dois é melhor, eu também estou com o Marcelo Ronce, o nosso convidado de hoje. E tem o terceiro Marcelo, que é o seu marido, né? Eu tenho um Marcelo em casa, então, né? É isso mesmo. Gosto de Marcelos, pelo visto. Bom. Bom, o Marcelo, ele é formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Ceará. Ele é um empreendedor nato. Em 95, ainda na faculdade, ele fundou a primeira empresa, que foi a Inaccess, pioneira no desenvolvimento de softwares para provedores de acesso à internet. E em 99, ele fundou a Proteus, uma empresa há 25 anos atrás, especializada em cybersecurity, que se tornou, nesses últimos anos, uma das líderes do setor, tendo como clientes bancos e companhias brasileiras e clientes globais também. Então, com filial nos Estados Unidos e Portugal. Ele foi 2 vezes selecionado como empreendedor Endeavor e há 2 anos atrás ele fez a venda da empresa para o Pátria Investimentos, encerrando o ciclo agora no comecinho de 2024, o ciclo na Proteus. Recentemente ele se tornou sócio do Agro 30, que é uma empresa especializada em crédito e recuperação do agronegócio. Então, empreendedor serial efetivamente. Bem-vindo, Marcelo. Rossana, um prazer estar aqui, Marcelo. Rossana é do meu fórum, então eu estou super à vontade aqui. Um grande amigo, conheço tudo, então a gente tem que tomar até cuidado. Tem que tomar cuidado. Muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco da história com todos os membros do YPO e outros aí da Exame também. Perfeito. Legal. Bom, acho que a gente podia começar, a primeira parte contando um pouco da sua história, né? Esses primeiros anos da montagem da empresa, de onde veio a ideia, como é que foi a evolução. Eu vi uma entrevista anterior sua, né? Aquele começo ligado ali aos provedores de internet, depois lá mais para frente que vocês fizeram aquela migração para segurança. Acho que a gente podia começar por aí com os primeiros anos de empreendedorismo do Marcelo. Muito legal. E talvez até um passo antes, o que te levou a empreender, né? Então, um pouco da sua história pessoal que te levou a ter esse ímpeto. Excelente. Bom, eu sou natural de Fortaleza, Ceará, toda a minha família está lá. E logo muito novo eu comecei a gostar de computadores. Com 15 anos minha mãe me deu o primeiro computador, comecei a programar em Basic, me interessar por aquilo. E mirei na faculdade de Ciências da Computação, na Faculdade Federal. Era um sonho entrar na Universidade Federal, tinha muito isso naquela época, né? E acho que ainda tem um pouco. Me esforcei muito, consegui entrar na faculdade. E lá eu conheci o cara, o João, que foi meu sócio até hoje, né? Então a gente se conheceu em 94, então ficamos sócios aí 30 anos, né? E a gente se deu bem logo de cara porque a gente ia para a faculdade, a gente não queria ir embora. O pessoal queria voltar e a gente queria ficar lá fazendo alguma coisa. Então a gente se ofereceu para trabalhar no laboratório, formatando computadores do laboratório de computação. E ali esse nosso interesse foi evoluindo. A gente
ia entrar para a carreira acadêmica, então a gente conseguiu bolsa do CNPq, da área de redes. E aí, esse momento casou com a chegada da internet comercial. Isso já em 95. E um trabalho de faculdade que a gente fez, de fazer um software para ajudar as pessoas a entrar na internet, porque era difícil entrar na internet naqueles primórdios. Né? A internet era de escada, o Windows não era pronto, tinha que instalar um monte de programa, dar comando e tal. Então, a gente fez um software para ajudar os professores da faculdade a entrarem na internet. E um dos professores abriu o primeiro provedor do Ceará. E ele ligou para a gente. Falou, olha, vocês não querem botar aquele software de vocês aqui no nosso provedor e tal e tal? Sim, claro. Então vem aqui para a gente conversar e tal. E aí eles compraram o software por, acho que era R$10 a unidade. Para cada cliente deles, eles iam pagar R$10 para a gente. E ali surgiu a primeira empresa. Quer dizer, primeiro surgiu o contrato, e aí a gente tem até hoje um recibo de pagamento de autônomo, um RPA, que acho que foi R$1.350 para mim e R$1.350 para o João. A gente pegou aquela grana, abrimos a empresa, a gente não tinha CNPJ, o endereço da empresa era na casa dos pais do João, e ali começou a nossa empreitada em paralelo à faculdade. Então a gente fazia faculdade de manhã e ia tocando a empresa de tarde. Pegamos esse primeiro cliente, e aí um indica para o outro, a gente começou a dar esse produto para todos os provedores lá do Ceará. Aí tem uma história interessante que ilustra um pouco até de quanto a gente aprendeu nessa época, né? A faculdade entrou em greve, né? Não sei se ainda... Isso era muito comum naquela época. Então a gente não tinha o que fazer e o João pegou um golzinho do pai dele emprestado e a gente resolveu... Depois eu aprendi que o nome disso era roadshow, né? Mas a gente decidiu pegar o carro do pai do João e visitar outras cidades do Nordeste para tentar vender o software. Resumindo essa aventura, a gente ficou 3 semanas rodando João Pessoa, Recife, Campina Grande, gastamos o dinheirinho que a gente tinha lá rodando, a gente quase sofreu um acidente na estrada, assim, a história, e não vendemos nada. Chegamos assim, gastamos nosso dinheiro, não vendemos nada. Cara, a gente tem que vender de outro jeito, esse negócio de sair de carro, batendo na porta, não vai dar certo. E aí surgiu a ideia da gente vender de forma remota. Então o que é que a gente fez? A gente pegou um kit, esse software que a gente fez para um provedor. Não existia Google naquela época, a gente foi no KD, a gente pegou todos os provedores do Brasil e a gente criou uma mala direta que a gente mandava pelo correio. E depois eu tinha que ligar para o cara e dizer, olha, eu te mandei aí, você viu, a gente faz um software aqui para um provedor de Fortaleza, você não quer esse software? E aí eu fui entender depois que a gente mandava um teaser, os nomes vieram depois, né? Porque foi tudo na base da persistência. A gente mandava um teaser, tinha que fazer um follow-up com o cara, e essa era uma venda no modelo try and buy. Olha só. Não usava esses nomes, mas era a intuição de, se a gente mandar 100, não é possível que 10 não vendam. Fazendo a história curta, isso tudo em paralelo à faculdade, eu junto com o João. O João já tinha uma veia mais empreendedora, porque eu sou filho de funcionários públicos. E o pai do João era um agricultor do interior do Ceará, o cara trabalhava com a enxada, o seu João é uma figuraça. Aí teve posto de gasolina, aí ele começou a ganhar dinheiro, levou os filhos para Fortaleza para estudarem em bons colégios e tal. E o João puxava mais essa coisa do pai dele. Então, a nossa dupla, no começo o João era mais o cara comercial, o cara assim, mais de visão. E aí a gente começou a vender esse software e a gente conseguiu vender para 20% do mercado brasileiro. Tudo remoto. E um grande ponto que a gente tinha como a gente era bolsista, né, a gente ganhava acho que R$250 da bolsa de pesquisa, a gente nunca usou o dinheiro da empresa. Todo o dinheiro que entrava, a gente investia em computador, em livro, em curso. A gente nunca gastou um centavo. Porque não precisava, porque eu morava na casa da minha mãe, ele morava na casa do pai dele. Com R$250 naquela época, em Fortaleza, entendeu? Você era rei. Tomava aquela cervejinha e estava tudo certo. Então a gente investiu. Essa empresa, ela acabou ficando obsoleta. Por quê?
os softwares, né, o Windows, ele já vinha mais preparado para a internet, e os provedores acabavam que não precisavam mais do nosso produto. E foi aí que a gente resolveu, aí eu aprendi também um outro nome, né? Que é fazer a pivotagem. Né? Né? Então nós pivotamos de uma empresa de software para uma empresa de serviços em cybersecurity, que naquela época a gente chamava de segurança da informação. E por que cybersecurity? Da onde surgiu isso? Como a gente era bolsista da área de redes da faculdade, a gente já dava uma brincada lá no laboratório, né? E a gente tinha que mudar de área e a gente percebeu que todo mundo estava se conectando na internet. A gente via isso porque, na verdade, a gente fornecia software para os provedores, que era onde as empresas se conectavam através desses provedores, e a gente já via com o nosso conhecimento técnico que os caras se conectavam de qualquer jeito. Então, era um show de horror. A gente olhava assim, não, isso aqui não vai dar certo. Eles não têm o menor cuidado nessa conexão. Então a gente viu ali que, cara, esses caras precisam de orientação, eles precisam se proteger. Hoje, né, ninguém precisa ser técnico para entender o que é firewall, né? O firewall é esse cara que te protege da internet e tal. As empresas nem firewall tinham naquela época. Então ali a gente viu uma oportunidade de, vamos pivotar. A gente é da área de redes, então a gente já conhecia muito de protocolo. Vamos investir agora em proteção, em como proteger as empresas. E aí nós fechamos essa primeira empresa, a gente usou esse capital para abrir o que foi a Proteus, que surgiu no comecinho de 99. E aí, como vender, né? Porque assim, todo mundo pensa que uma grande empresa é uma grande ideia. Eu descobri que não, né? Uma grande empresa ela tem que ter um bom produto, mas ela tem que ter uma estratégia comercial. Sem vender, ninguém vai para lugar nenhum. E às vezes as pessoas têm até vergonha, né, de vender, ou não querem vender. Ali a gente já percebeu que assim, era uma questão de sobrevivência. A gente tinha que vender de um jeito eficiente. Como a gente teve essa experiência do try and buy, que assim, primeiro eu mostro uma coisa para o cara e se ele gostar, a minha chance de vender é muito maior do que eu ficar simplesmente com blá 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 infinito. Como é que a gente faz isso com segurança? Cara, o cara se conecta de qualquer jeito na internet. Se a gente mostrar para ele que ele corre risco e que a gente sabe reduzir o risco dele, que a gente sabe fechar as portas dele, pode ter uma grande chance dele nos contratar vendo a competência do nosso trabalho. Então, logo no começo, a gente desenvolveu uma estratégia diferente, que é, a gente batia na porta das empresas e oferecia um teste grátis de segurança. Então, olha, contava a nossa trajetória e tal, mas você assina aqui um NDA, né, um termo de confidencialidade, me autorizando, e sem cobrar nada eu vou tentar simular um hacker e ver as tuas vulnerabilidades. Já deu certo logo de cara, né? Inclusive, o primeiro cliente foi o provedor que já era nosso cliente da outra empresa. E ali também o boca a boca ajudou, a gente trabalhou para grandes empresas no Ceará, isso no primeiro ano, né? A gente está em 99. Então a gente viu que o seguinte, olha, a nossa estratégia funciona, a gente estava criando ainda o serviço, mas ele já era muito bem elogiado, né? A gente teve um caso muito interessante, que foi um divisor de águas no nosso comecinho, que a gente, por intermédio de um professor, a gente vendeu o serviço para o Banco do Nordeste, que na época tinha 200 agências, tinha um data center gigante, e eles eram acostumados a trabalhar com grandes consultorias e elogiaram muito a forma com a qual a gente trabalhava e etc. Então, aquilo foi dando confiança para nós. Mas o mercado do Ceará era muito pequeno. Então, e o Banco do Nordeste era o maior comprador de tecnologia. E não dava para fazer mala direta dessa vez, né? Já não dava. Então, bom, a gente precisa sair do Ceará, né? Aí eu tinha, sei lá, 23 anos. E aí vem uma coisa muito interessante. A gente estava até relembrando essas histórias, eu junto com o João, meu sócio. O João era viciado em revistas, e a gente está aqui na Exame. Então, a Exame era uma que o João comprava sempre, e todas as revistas de tecnologia. E eu não entendia que ele ia na banca, ele pegava todas as revistas. Cara, para que tu quer tanta revista? E ele via as revistas. E, na verdade, ele era um visionário, porque ali ele via o que é que estava dando certo e quem eram as grandes empresas que poderiam ser os nossos clientes. Então, como o Marcelo é do B2B,
E daí o João viu que as empresas de internet, apesar da gente estar no fim, assim, já tem meio que estourado a bolha, mas as empresas de internet estavam muito capitalizadas ainda aqui no Brasil. Então, segurança. A empresa do cara é a internet. Ou se ele não tiver segurança, ele fecha a empresa dele. Então, esses foram os nossos primeiros alvos fora do Ceará. Porque a bolha, ela ficou até 2000, 2001 foi quando estourou. Então, exatamente. Você estava surfando ainda o crescimento da bolha. Tava, porque isso era final de 99. E aí tem uma história super interessante, que simboliza um pouco também do espírito do João, né? A gente não tinha dinheiro para... O KD era o maior site de internet do Brasil. Não sei se todos lembram, os mais novos talvez não, mas... Tá entregando a idade aqui, né? Sim. Porque o Google surgiu acho que em 2001, né? Então o KD era o grande diretório de sites do Brasil. Eu lembro do Yahoo, do KD não lembro. O KD foi antes do Yahoo, inclusive. Você vê, a Rossana se safou aqui de entregar a idade. O Marcelo lembra do KD. Eu lembro do KD. Então o KD tava em todas as revistas e tal. E aí, cara, a gente tem que procurar o KD. Só que a gente não tinha dinheiro para os dois viajarem. Então o João foi sozinho nessa. Então comprou a passagem, Transbrasil, nem existe mais. E como o João foi lá só para isso, na verdade eu vou voltar um passo, né? O João ligou lá para os donos do KD e falou assim, né? Olha, eu tô indo para um evento no Rio de Janeiro, vocês não querem me receber aí? Mentira, não tinha evento nenhum. Disse, não, pode vir. Vem aí, aqui no Aterro do Flamengo às 14h. Beleza. Como o João foi só para isso, ele chegou lá, tipo... 13h ele já estava lá na frente do prédio. Aí ele tá lá, os dois caras vêm descendo, os donos do KD. Era Fábio e Gustavo. O João, pela foto na revista, reconheceu e falou, ei, pô, Fábio, Gustavo, eu sou o João, lá de Fortaleza. Pô, eu vim aqui falar com vocês. Ah, João, a gente tem um compromisso, aí fica para outro dia. Não, cara, me dá aí 5 minutos. Enfim, eles deram 5 minutos, o KD virou cliente, depois o KD foi comprado por uma empresa chamada Star Media. Tudo isso, bolha, ainda subindo. A Star Media era em Nova York, a gente ficou cliente desses caras, a gente foi para Nova York, ficamos 6 meses em Nova York, trabalhando para esses caras, um baita contrato de $1 milhão. Assim, demos foi um meteoro. Da noite pro dia. Assim. E aí outros clientes também de internet, e aí a gente abriu o escritório em São Paulo, já no final de 2000, pegamos um escritório de um cliente que estava saindo, aproveitamos cadeira, aproveitamos tudo, trouxemos muita gente do Ceará, que foram os caras que começaram a empresa com a gente. Vários trabalhavam no Banco do Nordeste e outras empresas. No começo, todos os funcionários eram importados do Ceará. Então, a gente estava numa trajetória meteórica. Apareceu uma oportunidade de um fundo investir na gente. E aí, a gente era muito... Quer dizer, vamos abrir uma pausa aqui, né? Nenhuma informação de business, né? Era tudo aprendendo... Na raça. Né? Eram 2 técnicos, 2 bacharéis em ciência da computação vindos do Ceará. Fomos aprendendo tudo, arrumamos um consultor para ajudar a gente a negociar com o fundo e tal. Fechamos com o fundo em 2001 e a experiência não foi muito boa. Porque naquela época, acho que todo mundo era imaturo, inclusive o próprio fundo, né? Porque não era um fundo de venture capital, não existia essa diferenciação na época. Sim. Né? Venture Capital e Private Equity. Depois eu fui entender por que eles eram tão duros com a gente, né? Porque como é que você massacra o cara que no outro dia tinha uma história de 2 chapéus, né? Mas isso é balela, né? Se o cara me massacra aqui, me chama de burro, mas amanhã eu que tô lá me matando para subir um negócio. Então, relação muito dura, a gente conseguiu um negócio muito interessante nos Estados Unidos, eles vetaram. E aquilo foi gerando um desgaste, até que o nosso business plan, ele teve um descasamento. Isso nunca acontece, né? O break-even, ele sempre vem na hora certa, né? Só que não. Então, mas tinha um descasamento ali de 3 meses. E a gente precisava de 150 mil. Vamos pegar um empréstimo, porque eu não tinha 150 mil, nem o João, mas a gente pegava um empréstimo com os recebíveis, sei lá. Aí o fundo, não. Eu sou teu sócio investidor, eu cuido do dinheiro, fica tranquilo que eu arrumo esse dinheiro para você. Fazendo a história curta, ele cozinhou a gente, 1 semana antes do dinheiro acabar, ele veio com um adendum ao nosso contrato, que era destruidor para a gente perdia todos os direitos, assim, era uma pancada, e era isso ou nada.
né? E aí eu convenci o João a gente aceitar, o João não queria, porque eu não queria dizer para os funcionários, muitos que a gente trouxe do Ceará, que eles não iam receber o salário. A partir daquele momento, a gente tinha duas agendas. Uma era tocar a empresa e a outra era se livrar Do sócio. do sócio. E aí tem histórias até super engraçadas, né? Que a gente fazia aí. Muita molecagem também, mas assim, a gente acabava tentando um pouco se divertir nesse processo, né? Porque é muito duro. Mas no fim, a gente tinha um direito de preferência, eles acabaram vendendo o portfólio para uma outra empresa, e a gente conseguiu negociar da gente exercer esse direito de preferência e pagamos a compra das ações deles, financiado em 2 anos. E aí foi incrível que, tirando esse peso, a empresa explodiu, decolou. Eu lembro que assim, a gente fechou um contrato que pagava, esse contrato sozinho pagava a dívida lá, que tinha 2 anos para quitar, da recompra das ações. Mas aí já veio outro contrato, a gente começou a crescer, e aí começamos a vender nos Estados Unidos, assim, foi incrível. E aí, também, nessa época, veio a Endeavor. A Endeavor foi incrível na nossa história. Nos ajudou muito, porque como tudo que a gente aprendeu foi na raça e na coragem, e na tentativa e erro, a Endeavor nos deu acesso a grandes empresários, grandes mentores, grandes personalidades que nos davam aulas que você não consegue comprar essa aula não está à venda, né? E isso nos ajudou demais a amadurecer a nossa estratégia, a expansão internacional, o próprio networking, né? O nosso negócio sempre foi B2B, vários relacionamentos que nos levaram por exemplo, com a 3G, a gente seguiu a 3G em todo lugar. Tudo que eles compravam, no outro dia a gente estava lá, opa, tudo bem, vamos olhar a segurança aqui. Isso nos ajudou demais, e outros clientes também. Então, ali foi uma ressurreição, porque a empresa ia fechar, até que aí a gente foi crescendo, e várias histórias de expansão internacional. Então, a gente cresceu muito nos Emirados, mas cometemos erros também. Eu olho muito para isso também, né? A gente tem que reconhecer. Então, poxa, a gente tinha eu ia muito para Dubai, cheguei a ficar lá 3 meses, mas eu não criei uma pessoa para ficar lá. E aí, a gente tinha 15 clientes em Dubai, os principais bancos, empresas de telecom, mas era eu que tocava. Não era escalável. Não era, eu tinha que ter colocado um cara lá para tocar. E aí, o que aconteceu? Nesse momento, a gente sempre teve uma grande dificuldade de entrar nos grandes bancos. Porque imagina, né? Sim. Um grande banco, né, dos grandes bancos brasileiros, ele olhava pra gente assim, olha, o que você faz aí, você tem aí, a gente tem 10 vezes mais gente fazendo aqui, não é possível que vocês vão gerar valor aqui para nós. Mas nessa época aí, a gente tá falando de 2012, as portas começaram a se abrir para nós, né? Foi até engraçado, né? Não vou falar o nome, mas teve um grande banco. Por boca a boca, um vice-presidente desse banco me ligou. Eu não tinha a menor ideia de quem era o cara. Ele simplesmente me ligou e falou assim, olha, um amigo meu disse que vocês são bons nesse negócio de segurança. Você não quer vir aqui não, porque a gente tá com uns problemas de segurança? Aí isso não vai dar em nada, um banco desse tamanho. Aí eu cheguei lá, totalmente sem nenhuma expectativa, zero. Primeiro que o cara sentou assim na ponta da mesa, tinha umas 20 pessoas, 10 de cada lado. Eu já olhei aquilo e falei, nossa, isso aqui não... Aí eu fui lá, tá bom, vou apresentar aqui o que a gente faz. Aí esse meu jeitão aqui, ó, se vocês querem negócio de blá blá blá, contrata aí uma Big Five. Nosso negócio é botar a mão na massa, a gente acha os problemas, a gente fecha as portas, a gente pensa como os invasores podem causar impacto, a gente vai fechando tudo isso, e fui embora. Aí no outro dia me liga um cara da reunião, Marcelo, rapaz, o homem gostou de ti, viu? Eu acho que nós vamos fazer um negócio com vocês. E ali começou, assim, uma mudança de paradigma para nós. A gente entrou num grande banco, foi um grande contrato, uma grande experiência. A gente foi para outras filiais desse banco fora do Brasil. Vieram outros grandes bancos, porque aí você... Olha, você entrou no clubinho, né? Eu entrei no clubinho, eu já tenho ele, daquela cor, né? Será que essa outra cor aqui você não vai querer? Né? E, puta, ali foi um salto
Porque o que é que a gente criou uma empresa diferente, né? A gente olhava os competidores e os caras tinham orgulho de dizer quantas pessoas eles tinham. Sabe aquela coisa, quem é maior, né? E a gente, cara, a nossa formação é outra. Eu quero saber quanto é que sobra para mim no fim do mês, no fim do ano. E não quantas pessoas eu emprego, a gente tem que ter eficiência. Isso também era muito da nossa cabeça. Pô, a gente tem que ter eficiência, senão a gente não consegue crescer. Como é que eu vou atender? Se eu duplico a empresa, eu tenho que ter mais 100 pessoas, como é que vai treinar esse pessoal? E lidar com gente é difícil, né? E você tem que lidar, porque a empresa é feita de pessoas. E a gente sempre foi, eu diria, do nosso jeito, muito bom nisso. Porque nós éramos verdadeiros. Eu tentava ser uma coisa que não era. E as pessoas, acho que ficaram muito tempo com a gente porque gostavam disso, de não ser mais de ter uma empresa de dono, que sente e que está junto com eles. Eu virava à noite em cliente, em call, ia para lá. Você dava realmente muito o exemplo. Mas, enfim, a gente entrou nesse clube e buscamos muito a rentabilidade. Investimos muito em software, né? Como a gente começou com a empresa de software, a gente viu o seguinte, olha, a gente tem que ter o nosso software. Né? Isso foi muito o trabalho do João, meu sócio. E a função do nosso software era, obviamente, dar um resultado melhor para o cliente, mas o cliente não está interessado se tem 10, 20, 30 pessoas fazendo aquilo. Não. Ele quer o resultado. Então, se a gente conseguisse otimizar também o nosso custo, era um ganha-ganha. Um ganha-ganha. E Marcelo, então, aí você falou muito de demonstrar, né? Então, para você poder entrar nesse clubinho, não foi só o que você falou, mas a demonstração do seu produto. Sim. Então, conta um pouco, que eu conheço as suas histórias, conta algumas das histórias de como você demonstrava o seu produto, né? E só um parênteses aí, eu venho da área de venda direta. E muitas vezes as pessoas diziam, não quero vender. Aí eu falava, não venda, demonstre. Né? Porque quando você demonstra o produto, você não precisa ir com argumentos de que o meu produto é melhor. A pessoa sente. E você aprendeu isso da mesma forma que essas palavras vieram depois, você aprendeu isso com a prática, né? Não, tem inúmeras histórias, né? Claro que assim, esse ramo a gente não fala nome de ninguém, não fala nome de empresa. Inclusive o nosso site nunca teve nome de cliente. A gente realmente se preocupava muito com essa questão da confidencialidade. Mas sem citar nomes, eu posso contar algumas histórias. No Oriente Médio, a gente trabalhou para vários bancos. E tinha um banco que era de um sheik. Sheik, assim, é aquele cara com aquela roupa branca. Um sheik poderoso. Ele estava, inclusive, na lista da Forbes. E a gente foi apresentado daquele sheik. E os caras falavam pra gente assim, cara, como é que tu fala com o sheik desse jeito? Cara, eu falo normal com ele. Esse jeito, assim, mais espontâneo. Então, fiz uma reunião com o sheik, dizendo, sheik, autoriza a gente, que a gente vai ver como é que está a segurança do teu banco. Não avisa o teu pessoal de tecnologia, nós vamos fazer um negócio blind, você autoriza aqui, a gente faz e depois a gente te apresenta. O sheik autorizou, e o banco do sheik era um queijo suíço. Nossa Senhora. Mas era um queijo suíço. Era tão queijo suíço que, assim, cara, em 2 dias nós já estávamos dentro do banco, acessando tudo. Aí, cara, o que é que a gente faz pro sheik entender? Porque o cara é sheik, né? Tá bom, então foi o seguinte, eu vou abrir uma conta lá. Aí eu fui lá, abri uma conta. E nós vamos botar dinheiro dentro dessa conta. Aí eu criei a conta, botei lá, sei lá, $10, equivalente, né? E a gente entrou no sistema, e em vez de 10, a gente botou 10 mil. Literalmente, a gente entrou no sistema e botou vários zeros na minha conta. E funcionou. Que arrepio dá, né, como cliente. Aí botamos, e aí a gente filmava isso para depois mostrar para ele. Tinha um vídeo da tela, a gente entrando, botando zeros. E aí eu fui no caixa, antes da reunião eu fui no caixa e eu saquei $10 mil e botei no envelope. Aí nós fomos lá na empresa do sheik. Pra você ter ideia, o bairro onde ficava a empresa do cara, o bairro era o nome dele. Assim, essa é a dimensão. Mas, enfim, eu comecei a apresentar, o sheik estava sentado, com aquela roupa, mostrando, olha, muito vulnerável, entramos aqui no banco de dados, a gente consegue mudar o saldo de qualquer um, olha, vamos mudar agora o meu saldo. Tá aqui, $10 mil, tá. Aí eu tirei do paletó assim, um envelope com o equivalente a $10 mil e dei para ele, ó. Inclusive tá aqui, os $10 mil tá aqui, eu tô te devolvendo, tá? Depois você me dá um recibo. O sheik pegou o envelope, olhou assim, aí ele olhou para mim,
is this money mine? Eu falei, yes, this is your money. Ele botou o envelope aqui, se levantou e saiu. Eu olhei pro João. Você, alguém vai rodar. Aí eu falei, pô, mas a gente tem NDA, né? Ele autorizou, né? Cara, qual o telefone da embaixada? Poxa vida. Aí começou a suar frio. E o homem saiu e não falou nada, só perguntou se o dinheiro era dele. Aquele momento eu nunca vou esquecer. Rapaz, a gente não devia vender assim, cara. Por que a gente faz isso? Aí, 10 minutos depois, entra um indiano altão assim. Hey, Marcelo! I know what you did. Aí, vou contratar vocês. Graças a Deus. Aí já sentou, já pediu proposta. E foi um grande cliente, né? Cobramos $1 milhão. Foi aquela festa. Mas foram muitas dessas experiências. Porque cada trabalho que a gente fazia, se era um trabalho importante, a gente tentava criar uma cereja do bolo. Para justamente mostrar, educar, na verdade, o executivo para o tamanho do risco que o cara corria. Porque o que é que acontece nesse mundo, né? E a gente foi um fator muito grande de conscientização. O cara de TI, ele tem medo de expor as vulnerabilidades da empresa. Existe um receio. Porque é a vulnerabilidade dele, né? Claro. Do que dá E chegar dele. pro chefe, que é o dono, que é o acionista, e dizer, olha, gastou-se um monte de dinheiro aqui, mas eu chamei um cara bom mesmo. E vamos ter que gastar mais porque o negócio, o básico a gente não fez. Ninguém faz isso. Por isso que, assim, a Endeavor nos ajudou muito nessa mudança de posicionamento. Esse teste grátis, no começo da empresa, era para o CIO. E aí o que é que acontecia? De 10 que a gente fazia, só um contratava. Mas os 10 estavam ferrados. E pior, o cara não contratava ninguém, ele não fazia nada. Ele botava embaixo do tapete, por quê? Se ele mostrar pro chefe dele que ele não fez um bom trabalho, vai ficar feio para ele. Porque depois também um cara que a gente trabalhou, grande executivo, ele falou assim, olha, você não vende auditoria contábil para contador, porque ele acha que não precisa. Então isso foi ajudando a gente a mudar. Então nos primeiros anos a gente oferecia esse trial para a equipe de TI, a gente começou a oferecer para CEO, para CFO e para conselho. E aí o que é que acontecia, né? O pessoal da área de TI nos odiava, mas a gente levou aquilo como uma missão. Assim, eu vou levar porrada, pode me xingar, mas assim, eu estou fazendo a empresa ficar mais segura. Essa empresa, sem mim, ela estava vivendo uma ilusão de que temos todos os processos de segurança, temos todos os padrões de segurança, e na verdade era um queijo suíço. Como o Sheik acreditava. O Sheik era auditado pelas Big Five. Ele não acreditou que... Tanto que assim, ele pegou o dinheiro, ele já foi embora, não viu nem o resto da apresentação, chamou o cara e disse, conserta isso daí. Então a gente ajudou muito, eu diria, o mercado a enxergar os riscos e a evoluir em termos de proteção. Mas não agradamos nem um pouco, de uma forma geral, né, os CIOs, os gerentes de segurança, esses a gente realmente não agradou. Mas chegou uma hora também que eu falei, cara, eu acredito no que eu faço, eu estou ajudando as empresas, se as pessoas não gostam, alguns viam aquilo como uma grande oportunidade. Eu digo, os inteligentes. Assim, olha, esse cara vai me ajudar a conseguir budget para não só resolver as coisas que ele está apontando, mas como para resolver um monte de outras coisas. Porque ele consegue conscientizar a alta direção do risco. Que alguém pode entrar, pode ler os e-mails de todo mundo, pode acessar os arquivos, pode mudar resultado, pode entrar no SAP, criar um pagamento. Fizemos isso várias vezes também. A empresa tinha SAP, entrava lá, eu mesmo me pagava. Cadastrava. Teve um que foi engraçado. Demorou 6 meses para perceber. Ele nos contratou, a gente fez o trabalho, ele falou, olha, não avisa ninguém que aquele pagamento ali é de vocês. Vamos ver quanto tempo vai levar para eles descobrirem. E eles demoraram 6, mas descobriram depois de 6 meses? Depois de 6 meses. Porque eu botei dentro do SAP o meu celular, porque se desse algum problema, eles ligavam para mim. Eu já tinha esquecido essa história, aí 6 vezes me liga uma pessoa... Aí é da Proteus, do departamento de contas a pagar da Proteus, não, você fala... Aí porque aqui é da empresa tal. Da empresa tal, sim. Então, é porque eu vi aqui no SAP o teu telefone, tem um pagamento aqui, que vocês usaram o orçamento de uma outra pessoa, e a outra pessoa sentiu falta desse orçamento, desse budget.
Eu, não. Me dá teu nome aí, alguém vai te ligar para te explicar o que é isso aí. Levou 6 meses. Olha só. Olha, e Marcelo, pegando o gancho nisso, né? Como a gente está aqui no IPO e os participantes aqui são todos CEOs, né? Essa questão de segurança acaba ficando uma coisa muito técnica, né? Fora do nosso dia a dia, né? E baseado nessa sua experiência, nessas suas conversas, o que você diria quais seriam os seus conselhos para um CEO que entende que segurança é uma coisa muito importante, que tem que estar na agenda dele, né? É uma prioridade, mas ele não tem esse conhecimento técnico, esse entendimento do que é necessário fazer, né? O que você diria para esse cara? O que ele tem que se preocupar? Que perguntas que ele tem que fazer para o CIO dele? Entrar talvez até um pouco em modelo, né? Porque você trabalhava junto com os times internos. O que na sua opinião faz mais sentido ele ter dentro de casa? Que tipo de fornecedor externo ele deve ter para ajudar nesse processo? Como é que você construiria esse Lego sendo um advisor do CEO? Eu acho que o primeiro ponto, e aí a melhor analogia que me veio à mente agora é o da segunda opinião médica, né? Quando você tem, todos nós, né, temos algum tipo de problema sério, sejam conosco ou com os nossos familiares, a gente procura um segundo especialista. E você não põe os dois juntos, né? Você deixa um aqui, você procura outro, às vezes um terceiro. Então o conselho que eu daria é, obviamente se existe um CIO, se existe um CISO, né, que é o chefe de segurança, que ele está na empresa, obviamente ele deve ser confiável e ele deve ser profissional e fazer um bom trabalho. Porém, esse assunto é tão sério que eu acho que todo CEO, ou todo conselho, inclusive, a Rossana virou uma grande conselheira, deveria, sem o conhecimento da equipe interna, de forma totalmente transparente, contratar uma empresa idônea para fazer um teste de segurança completamente unbiased, né? Em inglês é imparcial, sim, né? Sim. Completamente independente, que era o que a gente fazia. Assim, olha, tem uma série de fornecedores aqui, sejam eles grandes empresas ou equipes internas, que dão reports de que a segurança é boa, ou é razoável, ou não sei que tipo de report, mas deve ser um report minimamente positivo. Tudo bem, vamos arrumar um outro, sem esse daqui saber, né? E fazer um tira-teima, né? Fazer um teste real para ver o quão aquela empresa realmente está segura. E assim, cria uma chateação, mas isso é uma coisa muito pequena perto, às vezes, do que a gente chamava de riscos ocultos. O que é o risco oculto? Você está operando a tua empresa aqui, você acha que está tudo bem, e aí como aconteceu com algumas que se tornaram públicos, um dia alguém entrou lá e a empresa parou. Então, isso é muito grave, né? A gente tem casos de empresas que pararam semanas. E tem empresas que pararam mais de uma vez. Mais de uma vez. E que foram alvo de chantagem. Né? E acabou... Muitos milhões de dólares. De resgate, né? Sequestro de dados. Exatamente. Então, assim, eu sugeriria que, claro, você tem que montar uma boa equipe, pessoas que você confia, mas você tem que ter um outro olhando. É o segundo médico. Né? Você pega um do Einstein e um do Sírio-Libanês. E eles não podem... Né? Tem que ser independente. E aí você você tira a teima disso. O mundo está ficando mais conectado, cloud, então ninguém mais tem a sua segurança dentro da própria empresa. São N riscos que apareceram agora com a inteligência artificial. É uma arma fabulosa para quem ataca, né? A gente vê muito a IA para produção, para automação, né? Mas aquilo também serve para quem está atacando. Automatizar os ataques, melhorar os ataques. Criar phishings, que são aquelas iscas que são mandadas mais convincentes, né? Mas eu acho que de uma forma geral, se eu fosse dar um conselho mais estruturante, seria sempre procure um outro, faça isso anualmente, sem avisar, troque, faz com um, faz com o outro, não pode ter vício. E eu incentivava os clientes, depois que eu entrava, porque quando a gente entra, a gente passa a ser o cara que está ali fechando a porta. Olha, eu estou aqui agora, eu me garanto. Chama outro. Pode chamar. E manda bala aí. Me desafie, né? Nem me fala quem é, nem avisa o cara, não avisa ninguém. Simplesmente chama outro e faz. Acho que isso, principalmente para latino, gera um desconforto, né? Poxa, mas meu CIO vai ficar chateadinho, tadinho, vai ficar... Cara, paciência. Entendeu? Se o cara fez o que ele tem que fazer, o relatório vai vir dizendo que está tudo bem. Senão, vai mostrar o buraco que está lá. Tem que fechar. E nessa linha, assim, quando a gente vê a evolução
dos cyber attacks, né? Como é que era, como é que está hoje, onde estão os principais buracos, né? E como é que isso está evoluindo para frente? Então, quais são, por onde que vaza, né? O que vaza, onde os hackers entram, onde a gente está mais vulnerável, em geral, nas empresas e bancos? As empresas evoluem de um lado e a tecnologia evolui do outro e vai abrindo um outro flanco, né? Então, um ponto que surgiu, que foi muito positivo, mas que nem todas as empresas ainda fazem, é o chamado MFA, né, o Multi-Factor Authentication, que é basicamente o quê? Vocês devem ter em alguns dos serviços que vocês acessam. Quer dizer, além do login e senha, que é ridículo, né? Isso é altamente fraudável, né? Você tem algum outro fator de autenticação para o sistema saber que você é você. E aí você tem aqueles aplicativos de celular, até SMS, mas você tem que ter alguma coisa além da senha. Isso, se você acessa algum serviço na tua empresa que é só com login e senha, esquece, aquilo está condenado. O SMS, parênteses, também não Parênteses, funciona. porque... Porque se ele entrou no seu celular, aconteceu comigo. Ele entrou no meu celular, mudou por SMS todas as Exatamente. Ainda é melhor, porque você cria um empecilho, né? Mas você está certa. Melhor do que SMS são os aplicativos de autenticação, que é o Authenticator. E é tudo grátis. Né? Tem o do Google, tem o da Microsoft. Hoje vem no relógio. Então, por exemplo, se as empresas, a maioria, usam Office 365, que está na cloud, quando eu vou logar, ele já aparece aqui. Você está logando, é você? Se eu tenho um Apple Watch, eu digo sim. Funciona para Android também. Então, assim, esse é o básico do básico do básico, que ainda hoje... Eu converso com amigos, né, porque agora a gente vai falar um pouco. Eu saí desse mercado. Você usa a autenticação em 2 fatores? Não, eu entro lá com login e senha. Cara, fala pro teu cara de TI que ele é burro, meu. Pelo amor de Deus. Estamos em 2024. Né? E antes, esse MFA era complexo. A gente tinha que fazer um monte de configuração... compatibilidade, tinha uma engenhoca ali, hoje é grátis, é transparente. Então, assim, senha, esquece. Tá, porque o hacker vai adivinhar a tua senha. Esse é um buraco. É o básico do básico do básico, mas que os caras não fazem. Né? 95% das invasões autorizadas, todas, claro, que a gente fazia, não era sofisticado. Era isso que deixava todo mundo, o cliente, né, meio chateado, assim. Cara, é coisa básica que deixaram aí. Mas ninguém vê. Porque a segurança você não vê. Né? Se a impressora não imprime, todo mundo vê que ela não está imprimindo. Mas está seguro ou não está seguro? Como é que você sabe? Porque está tudo funcionando. Então a senha, esquece. Qualquer coisa que tem senha está condenado. Vão achar a tua senha. Esse é um ponto importante. E o outro que eu diria é serviços de cloud. Né? As empresas expandem o seu perímetro, como a gente fala, hoje para... fora dos seus domínios. Ali você tem que ter um cuidado muito grande com quem acessa aquela cloud, como é que ela é administrada. Tem um lado muito complexo, por isso que eu acho que você ter boas empresas, uma auditando a outra, vamos dizer assim, estruturalmente vai ajudar a todos os problemas e principalmente essas cagadas básicas aparecerem. E você fica fazendo rodízio disso. Quer dizer, hoje eu botei uma, amanhã eu boto outra. Assim, lembrando aqui, os clientes mais bem-sucedidos eram esses. Que nem eu precisava dizer pro cara. Ele mesmo já sabia, ó, depois você terminar eu vou chamar outro. Vou nem te dizer quem é. Né? Aí, mas depois você só me diz como é que foi. Aí eu gostava de ouvir que o cara não conseguiu nada. Legal. Aquele enchia o peito, Boa. assim. E... Marcelo, eu queria voltar no tema dos sócios, porque eu acho que você tem um depoimento muito bonito sobre o João, seu sócio, né? A gente percebe que você fala com carinho e tal. Vocês ficaram 20 anos aí juntos, Casamento né? de quase 25 anos, bodas de prata. Não, na verdade, a nossa primeira empresa foi em 95, né? Vai fazer 30 anos. 30 anos, né? E a gente sabe, né, que é ruim com sócio, mas pior sem ele. E tem muita história triste de sócio, né? E você sai lá do Ceará, de uma empresa pequenininha,
R$10 a primeira cópia para um gigante vendido, uma história de sucesso, vários países e tal. Eu fico imaginando, né, como é que essa relação de vocês evoluiu, né? Porque aquele bom sócio da época da faculdade não necessariamente é o bom sócio nas outras várias fases da empresa, porque ela vai ficando muito mais complexa, vai mudando muito de cara. Conta pra gente, como é que foi essa evolução dessa relação ao longo desses 20 anos? É complicado, né? Principalmente uma sociedade 50-50, né? Que não pode empatar, porque se empatar, não tem voto de Minerva, né? Paralisou tudo, né? Não tem. Acho que teve um grande alinhamento moral e ético nosso, de sempre querer fazer o certo, de nunca querer atalho. Essa frase é do João e a gente sempre se identificou com ela, né? Que parece óbvia, né? Mas em qualquer trajetória empresarial sempre vão existir oportunidades de atalhos, né? E a frase era a seguinte: é melhor ter menos e ser meu. Né? Essa frase é poderosa. Né? Porque muita gente busca atalhos, então o cara acha que alavanca. Mas depois não era dele, porque aquilo é fake. Né? Então a gente sempre quis, assim, fazer tudo certo. Tanto que um grande motivo de orgulho, a gente vai falar um pouco da venda. A gente fez uma venda gigantesca, que não teve score account, que a auditoria não achou absolutamente nada. Porque não tinha nada, porque a gente realmente se preocupou em fazer tudo certo. Não porque ia vender, mas porque a gente queria ter a paz de espírito que nós não íamos ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de liability para nós. Porque é assim que a gente vê a vida. Uma forma mais conservadora, diferentemente de outros que tomam riscos em coisas que lá na frente vai explodir, né? Então, assim, tem um alinhamento de pensamento. E, claro, nessa trajetória a gente já teve uns arranca-rabos, né? Tem até uma história interessante que, nesse crescimento da empresa, né, o João, muito cedo, ele foi morar fora do país. E ele cuidava das operações fora do país. E a gente começou a crescer muito no Brasil. E eu era que tocava o comercial, a operação no Brasil e tal, e tal, e tal. E aí a gente começou a crescer muito e tal. E aí, olhando agora pelo retrovisor, né? Todos nós somos seres humanos, né? Então, eu tava me achando. Assim, porra, eu sou o CEO dessa empresa, sou eu que toco. Porra, eu vou comprar a parte do João. Aí, eu fui lá, ô João, cara, vou comprar a tua parte. Só que o João é um negociador. Nunca queira estar do outro lado da mesa com o João. Aí, resumindo a história, o João, não, a gente negocia, tu quer comprar a minha parte? Aí, a conta do João era assim, eu tinha que dar tudo que eu tinha e fazer um empréstimo e eu ainda ficava devendo para ele. Aí assim não dá, João, assim eu não vou conseguir comprar a tua parte. Aí teve um episódio legal que... Aí é Endeavor de novo, né? A sociedade tava ali meio... Aí eu fui fazer um mentoring com a Luísa Helena Trajano, né? Já conhecia ela, já fui cliente antigo, desde que o Magazine Luiza era ainda em Franca. Aí falou, contar a história e tal. Aí ela virou assim pra mim, Marcelo, você é comercial, né? É porque a área comercial é assim, se acha, né? Mas olha, a empresa não é só área comercial não, viu? A empresa é todo mundo junto, você baixa a sua bola aí e tal. Aí o rapaz, ela tá certa, eu tô me achando mesmo. Aí voltei pro João, cara, esquece tudo isso aí, vamos dar uma bombada aqui, vamos se focar em, né, esticar mais, a gente botar mais cliente pra dentro, tal e tal e tal. Então, são essas histórias, porque nem tudo... É como um casamento, né? Você tem crises, né, no casamento. Mas eu acho que a gente sempre soube ser humilde. Então, às vezes, uma ligação não acabava bem, e aí eu ficava... O João batia demais em mim, eu ficava meio chateado, assim. Aí, no outro dia, ele meio que, do jeito dele, assim, pedia desculpa. Não precisava nem reclamar, né, assim. Então, também a sensibilidade de que é uma parceria, né? E a gente tinha que se acertar, porque é 50-50. Então, acho que a gente teve a capacidade de ir se resolvendo ao longo do tempo. E eu falo isso pro João, a Rosana é do meu fórum. Eu não teria feito essa venda sem o João. O João é um negociador, assim, surpreendente. Me surpreendeu, depois de tantos anos, assim, a capacidade de negociação que ele tem. E de mostrar o valor que o nosso ativo
tinha, né? Fundamentalmente, né? Então, O João, no nosso fórum, ele é que nem o Charlie das Panteras. Sabe que você nunca vê a cara e só ouve as histórias? Ele é meio essa figura. o pessoal acha que o João não existe, mas o João existe. Que é amigo imaginário. Agora vamos falar da venda, né? Então, a gente já comentou na introdução que você começou a venda com o Pátria em 2022, concluindo agora em 2024. Então, eu queria entender, para você, como pessoa e como empresa, como é que foi esse processo de venda antes, durante e depois? E você falou bastante da Endeavor, mas e o papel do IPO nesse momento da sua vida, inclusive? Incrível. A Rô sabe e acompanhou aqui, o IPO foi... O fórum, acho que é uma ferramenta, é difícil até de explicar para quem não conhece o IPO, o poder que o fórum tem, né? Porque fundamentalmente, você é muito solitário, né? Claro, eu tenho minha esposa que sempre me ajudou muito, maravilhosa, me aguentou esses anos todos, me deu todo o apoio nos momentos ruins, mas é uma pessoa, né? E no fórum você tem outras 9 e com outras trajetórias para poder te ajudar. O fundo nos procurou em 2000, no começo de 2020, né? Um pouquinho antes da pandemia. E o nosso negócio ele explodiu positivamente na pandemia, né? Porque a demanda todo mundo foi para casa, o home office, a demanda por cibersegurança ela explodiu de forma extraordinária. E a gente se beneficiou muito disso, né? Se beneficiou tanto que, junto com o Daniel Ribeiro, que é nosso colega de fórum, a Rô também, a gente ajudou muito no Caça-Fome. Para mim era uma forma de, poxa, tá todo mundo perdendo emprego, as pessoas mais humildes, e a gente aqui entra uma enxurrada de dinheiro aqui, o nosso custo diminuindo, o faturamento crescendo. O custo diminuindo porque tá todo mundo em casa, você não viaja mais. As pessoas trabalhando muito. Enfim. Então, a empresa deu um salto na pandemia, chamou muita atenção do fundo. E no começo o João não queria. E eu fui vendendo a ideia para o João. Cara, é um momento de consolidação, né? Tá chegando mais players, a gente vai ter mais dificuldade de crescer. Não, a empresa é sempre muito lucrativa. Então eu fui lá, né, passo a passo, conversando com o fundo, convencendo o João, até que a gente foi evoluindo. Mas até por conta da própria pandemia, porque o que acontece, né? A pandemia pararam as viagens, então não tinha como juntar todo mundo, era muita call. Então as coisas ficaram muito mais difíceis de serem gerenciadas, principalmente o lado psicológico, né? Imagina você vender uma empresa depois de mais de 20 anos. Então aquilo gerou uma necessidade de quase um jogo de xadrez ali, com o fundo, com o meu sócio. E nessa hora o fórum foi fundamental, porque foram eles que me ajudaram a enxergar várias coisas que eu não enxergava, me ajudaram a como resolver algumas dessas tensões e como levar a coisa para que o objetivo fosse alcançado. No meu caso aqui, o negócio fosse feito, eu acreditava muito no negócio, como acomodar os pontos que precisavam, né, para o João, que precisavam para o fundo. Assim, foi fundamental. Usei o fórum emergencial, acho que umas 2 vezes, pedindo fórum emergencial, né, os IPOs sabem, assim, gato subiu no telhado, pelo amor de Deus. O fechamento do negócio foi durante o retreat, você lembra? Lembro, ele ficou umas 2 horas no telefone. Exatamente. Lá em Paraty, durante o retreat, os últimos detalhes ali. Então, assim, o IPO foi absolutamente fundamental. As pessoas me ajudavam muito, não aguentavam mais falar sobre esse assunto, né? Porque era sempre esse assunto, mas era o momento que precisava. Então, assim, foi espetacular e ajudou demais. E como é que você viveu essa trajetória, né? Foi quando o fundo entrou, é a passagem de bastão, né? Então, você imagina que eu fiquei lá esse tempo todo na frente, como um amigo meu fala, né? O leão correndo atrás de mim e eu correndo atrás. E aí, de repente, agora eu vou passar para um outro time, e a ideia da tese foi, né, e continua sendo de fazer várias aquisições e profissionalizar. Esse é muito o mérito do Pátria, né, de pegar um mercado pulverizado, fazer várias aquisições e criar um player gigante que possa fazer um IPO.
E eu não era o cara para liderar isso, né? Nem meu perfil. Então, o começo foi uma desaceleração, porque agora eu tinha que ajudar o time de executivos a entender, como a gente falava, né? Não estragar o brinquedo, né? Usava-se muito essa frase. Então, primeiro ano, principalmente, eu trabalhei muito ali, estava no conselho, mas eu estava muito junto dos executivos para ajudar em todas as questões. Teve troca de time. Já no segundo ano, houve uma troca de time, aí eles já estavam mais engrenados, e ali eu fiquei um pouco mais, vamos dizer assim, sossegado e tentando entender o meu papel como minoritário no conselho. Porque essa foi uma aposta também, né? A gente não fez uma venda total, né? A gente vendeu o controle da empresa e ainda ficamos sócios durante um tempo. A gente tinha uma opção de sair. Pátria foi um sócio incrível, os caras são super profissionais, cumprem tudo, só tenho a elogiar o Pátria, mas a gente não, como passageiro, porque você pensa, né, toda a trajetória, quer dizer, a gente estava lá na frente brigando com o leão, expandindo e tal, e de repente você entra na posição de minoritário, né? Não desmerecendo o minoritário, mas assim, você tem que saber o teu lugar, né? Você vai apoiar o controlador a tomar as melhores decisões. Então a gente achou que não era muito a nossa vibe tá nessa carona, que era melhor a gente encerrar o ciclo e buscar outras aventuras, né? Vamos colocar assim. E é nessa fase que eu tô. Mas foi uma transição complexa, porque você sai do 200 por hora até você se encontrar de novo, né? E aí a gente vai talvez falar um pouco disso. Eu me aventurei como piloto de rally, né? Então, corri 2 rallies dos Sertões, correndo também junto com o Daniel Ribeiro, que é meu irmão e fez o Caça-Fome, também me levou para o rally. Então, um pouco dessa adrenalina que tinha no front ali, eu era o cara comercial, grandes contas, cobrando equipe, acabei descontando um pouco no rally, até demais, né, Rô? Até cair num buraco de 8 metros de profundidade com outro carro caindo em cima dele. O rally é imprevisível, né? Mas graças a Deus eu Tá firme e forte. Me safei, falei que nunca mais ia correr, fiquei 1 ano e voltei. Você vê como é que é, né? E falando em imprevisível, né? Agora você começa uma fase nova. O que vem pela frente? O que você já está maquinando, vendo, se mexendo? Onde é que você quer colocar a sua energia e parte desse dinheiro que você ganhou também, né? Quais são os seus planos? Eu acho que tem essa trajetória toda, tem muito de autoconhecimento, né? E eu não me vejo comandando uma empresa gigante, né? Eu me vejo mais criando um negócio, dando corpo para ele e talvez mais cedo do que na primeira empreitada, começar a colocar pessoas mais profissionais ali. Então, eu quero muito usar essa experiência, essa vivência, para talvez criar uma segunda história mais curta, né? Não precisa levar 20 e tantos anos, né? Pode levar menos tempo. Mas eu brinco que assim, eu só sei ganhar dinheiro devagar, que é achar um negócio, ir melhorando e tentar navegar num mar que tenha pouca gente navegando e criar coisas diferentes para ter, no final do dia, margem. Eu acredito muito em negócio assim, que você consegue achar uma forma de você ter uma margem que outros não tenham. Eu brinco que eu estava de pijama em casa e um amigo que é advogado do agro me chamou para dar uns mentorings para ele. Eu acabei me apaixonando pela ideia do negócio e a gente está começando esse negócio de financiamento de agro em dificuldade. É uma coisa que ninguém está ainda olhando no começo, mas tem muita inteligência por trás, é uma coisa nova que a gente está começando. Então, também a curiosidade de entrar em outras áreas. Você tem como colocar tecnologia nisso, mas é uma área que eu estou aprendendo muito, né? Que é um mercado gigantesco, que o Brasil é a bola da vez. Tem uma parte ESG também nessa tese que a gente está trabalhando. Então, esse é um projeto que eu estou super empolgado agora, bem no início, e vamos trabalhar esse projeto também. Estou olhando outras coisas em paralelo. E esse do agro você começou com essa ideia há quanto tempo? Um mês. Um mês. Faz um mês. Então você está pegando bem o furacão, né? Porque agora, de repente, foram para as manchetes dos jornais. Exatamente. É um bom momento, porque o agro está precisando de muito crédito e está num momento de dificuldade e o crédito ainda está muito caro, né? E a tese é justamente crédito para
produtores em dificuldade, né? Então tem um lado de stress daí. Não vou dar muitos detalhes, porque nós estamos ainda maturando, né? Mas é sempre... o meu mindset eu vou entrar no negócio para fazer uma coisa diferente, que foi o que a gente fez lá atrás. Existiam dezenas de outras empresas de segurança, a maioria quebrou ao longo desse período que a gente começou. Eu acho que talvez a gente conseguiu fazer uma coisa que ninguém fez, ter um modelo que ninguém tinha e ter um resultado que ninguém tinha. Eu sou mais por aí do que talvez levantar um monte de dinheiro, que é a tese nova. O jeito que eu sei fazer talvez é um pouco mais old school de fazer um negócio que dá dinheiro. Construir devagar e financia. Sólido. E que também é o seguinte, que você preserva a equity. Né? Hoje eu vejo que o cara tem uma ideia, ele já quer dar equity para pegar dinheiro, para acelerar. Eu acho que equity é muito importante. E você descobre isso na hora da liquidez. Que a gente está falando de preservar o cap table, né? Sim. Isso é muito importante. Claro, cada negócio é um negócio. Tem negócios que, se o cara não tiver um caminhão de dinheiro, o outro vai ter, e aí o negócio não vai para frente. Mas empreendedor sem equity, na minha visão, ele acaba virando um funcionário dos fundos. Coisa que eu nunca quis ser. Bom, perfeito. Meus Marcelos, chegamos ao final de mais um episódio. E, Marcelo, para todos os convidados que vêm, a gente dá um presente. Opa! Em geral, é um livro. E o livro que eu escolhi para você é esse aqui, ó, A Única Coisa, do Gary Keller e do Jay Papasan. E ele fala a verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários. Opa. Aí você vai ver a contracapa, é um tremendo bom ponto de interrogação. Então, qual que é a verdade assim tão simples sobre isso? Mas ele fala de algumas coisas que você tocou na entrevista. Que legal. Que é a questão da paixão, do propósito, né, de você seguir aquilo que você sabe fazer, acredita e gosta, e também do foco, de você ter foco e dedicação. Então, agora que você está começando tudo de novo, perfeito. Vamos voltar a te inspirar com a única coisa que importa realmente. Super curioso. Já vou começar. Obrigado pela oportunidade, muito bacana estar aqui. Foi ótimo, Marcelo. Bom, eu adorei a entrevista, aprendi um monte com você aqui hoje. Estou curioso para que saia logo esse episódio aí e mais pessoas possam, né, ter acesso a esse conteúdo muito legal aqui hoje. Obrigada, Marcelo. Show. Foi um prazer. Obrigado a vocês. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.